Você não tem vergonha? Olha pra você, nesse barquinho velho. Você sempre vai ser pobre. Eu tenho Deus, tenho paz, e isso já me basta para viver. Deus não paga conta, você vive se enganando a vida inteira. Um empresário rico debochou de um pescador de fé, dizendo que Deus não pagava contas, rindo dele junto com seus amigos. Mas, de repente, uma tempestade mudou tudo. E você não vai acreditar no que aconteceu no final dessa história. Rogério nunca esqueceu o olhar de desprezo daquele homem quando o iate parou ao lado do seu pequeno barco de pesca. O mar estava calmo, o céu limpo, mas o clima mudou no instante em que aquele empresário rico começou a rir dele. O pescador, simples e tranquilo, segurava sua rede enquanto ouvia palavras que cortavam mais que o vento salgado do mar. Ali começava uma história que mudaria 2 vidas para sempre naquele dia comum. O empresário chamado Eduardo, apoiado na lateral do iate luxuoso, apontava para Rogério com arrogância. Seus amigos riam alto, brindando com taças caras, como se o pescador fosse apenas um espetáculo. Ele dizia que Rogério jamais sairia daquela vida pequena, que pobreza era a escolha de quem não buscava crescer. Cada palavra era carregada de orgulho e frieza, como se dinheiro fosse o único valor que existia naquele mundo. Rogério ergueu os olhos com calma e respondeu de forma simples, sem raiva, sem confronto. Disse que tinha tudo o que precisava, que Deus nunca o abandonava e que vivia em paz. Aquela resposta irritou ainda mais Eduardo, que zombou da fé do pescador. Disse que Deus não pagava contas e que quem queria vencer precisava contar apenas com si mesmo. As risadas ecoaram pelo mar, reforçando a humilhação diante de todos. Os amigos de Eduardo começaram a repetir as provocações, incentivando o comportamento cruel. Rogério apenas baixou a cabeça e voltou ao seu trabalho, como se aquelas palavras não tivessem poder sobre ele. O silêncio dele contrastava com o barulho da arrogância do outro lado. Enquanto puxava sua rede com esforço, seu coração permanecia firme, sustentado por algo que dinheiro nenhum poderia comprar naquela vida simples. O tempo passou e o céu começou a mudar lentamente. O azul claro deu lugar a nuvens escuras e o vento começou a soprar mais forte. O mar, que antes estava tranquilo, começou a se agitar de forma estranha. Rogério percebeu primeiro. Seus anos de experiência ensinaram a reconhecer sinais que muitos ignorariam. Ele olhou ao redor e sentiu que algo grande estava prestes a acontecer naquele momento. Eduardo, porém, ignorava completamente o perigo. Continuava rindo, bebendo e desprezando o pescador. Para ele, nada poderia dar errado. Afinal, estava em um iate enorme, moderno e seguro. Seus amigos compartilhavam da mesma confiança cega. Nenhum deles prestava atenção ao céu escurecendo rapidamente. Nenhum deles imaginava que em poucos minutos tudo o que acreditavam estar sob controle desapareceria. O vento aumentou ainda mais, levantando ondas que batiam contra o casco do iate. O clima mudou completamente e o mar começou a rugir. A chuva caiu pesada, como se o céu tivesse se aberto. Rogério lutava para manter seu pequeno barco firme, enquanto observava preocupado a embarcação gigante, que agora parecia pequena diante da força da natureza. A arrogância começava a dar lugar ao medo. De repente, uma onda gigantesca surgiu no horizonte. Era maior do que qualquer coisa que Eduardo já tinha visto. Seus olhos se arregalaram e o desespero tomou conta do ambiente. Não havia tempo para reagir. A onda atingiu o iate com força brutal, virando a embarcação como se fosse um brinquedo. Em segundos, tudo virou caos, gritos e pânico no meio do mar revolto. Eduardo caiu na água, completamente perdido. Ele não sabia nadar direito e começou a se debater desesperadamente. Seus amigos gritavam ao redor, tentando sobreviver. O luxo desapareceu em segundos e agora só existia medo.
O empresário que antes zombava de Deus, agora implorava por ajuda, sentindo a morte se aproximar rapidamente naquele mar impiedoso e escuro. Enquanto lutava para não afundar, Eduardo gritou por socorro com todas as forças. Sua voz, antes cheia de arrogância, agora estava carregada de desespero. Ele percebeu o quanto era frágil. Tudo o que ele acreditava não servia naquele momento. Nem dinheiro, nem status, nem poder, apenas o instinto de sobreviver. Foi quando algo inesperado apareceu diante dele naquele instante. Rogério surgiu com seu pequeno barco, enfrentando as ondas com coragem. Mesmo depois de tudo que ouviu, ele não hesitou. Aproximou-se de Eduardo e estendeu a mão. O empresário agarrou com força, como se aquela fosse sua única chance. Com esforço, Rogério conseguiu puxá-lo para dentro do barco, com a ajuda de um homem misterioso que também estava ali naquele momento. O homem vestia branco e tinha uma presença diferente, calma mesmo em meio ao caos. Seus cabelos longos balançavam com o vento e seus olhos transmitiam paz. Juntos, eles continuaram resgatando os outros sobreviventes. Um por um, todos foram retirados da água. O impossível estava acontecendo. Mesmo com a tempestade, ninguém morreu naquele momento tão crítico. Já dentro do barco, Eduardo tremia, encharcado e em choque. Ele olhava para Rogério sem entender. Como alguém que foi humilhado poderia ajudá-lo daquela forma? Sua mente não conseguia processar aquilo. O silêncio tomou conta por alguns segundos, enquanto a chuva diminuía lentamente e o mar começava a se acalmar aos poucos, naquele cenário transformador. Eduardo, ainda abalado, perguntou com voz fraca por que Rogério tinha ajudado ele. Disse que poucas horas antes havia o tratado com desprezo. Rogério olhou para ele com serenidade e respondeu que Deus ensinava a ajudar, não a julgar. Aquela resposta atravessou o coração do empresário de uma forma que nenhuma palavra antes havia conseguido alcançar profundamente. Intrigado, Eduardo olhou para o homem de branco e perguntou quem ele era. Rogério respondeu que também não sabia. Disse que seu barco havia virado antes, mas aquele homem apareceu, desvirou tudo e ajudou ele a continuar. Aquilo deixou Eduardo ainda mais confuso. Algo ali não fazia sentido dentro da lógica que ele sempre acreditou durante toda a sua vida. O empresário então olhou diretamente para o homem e perguntou quem ele era. O homem sorriu levemente e respondeu que tinha muitos nomes, mas o mais conhecido era Jesus. O silêncio tomou conta do barco. Eduardo sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Seu coração acelerou e lágrimas começaram a cair sem que ele conseguisse controlar aquela emoção. Sem pensar, Eduardo se ajoelhou dentro do barco. Chorando, pediu perdão por tudo que disse e por tudo que acreditava. Reconheceu que estava errado e agradeceu pela vida. Era um momento de transformação profunda. O homem de branco apenas observava com tranquilidade, como se já soubesse que aquilo aconteceria exatamente daquela forma naquele instante. Então, diante de todos, Jesus começou a caminhar sobre as águas. Cada passo parecia impossível, mas acontecia diante dos olhos deles. O mar já estava mais calmo e a cena era indescritível. Em poucos segundos, ele desapareceu no horizonte, deixando para trás um silêncio cheio de significado e uma mudança que ninguém ali jamais esqueceria. Após chegarem em terra firme, Eduardo ainda estava diferente. Não era mais o mesmo homem arrogante. Ele procurou Rogério e entregou um cheque de R$1 milhão. O pescador tentou recusar, dizendo que não precisava daquilo. Mas Eduardo insistiu, dizendo que não era pagamento, e sim um gesto de gratidão por tudo que havia recebido naquele dia. Rogério acabou aceitando, não por necessidade, mas por entender o significado daquele gesto. Eduardo explicou que sua vida tinha mudado completamente. Disse que agora acreditava em Deus e que queria usar tudo que tinha para ajudar outras pessoas.
O dinheiro, que antes era motivo de orgulho, agora se tornava ferramenta de transformação. Nos dias seguintes, Eduardo começou a fazer coisas que nunca imaginou. Passou a ajudar famílias carentes, investir em projetos sociais e cuidar de pessoas que realmente precisavam. Sua vida ganhou um novo sentido. Aquela experiência no mar não foi apenas um susto, mas um divisor de águas que mudou completamente sua forma de enxergar o mundo. Rogério continuou sua vida simples, mas agora com uma história que carregava consigo. Ele não mudou sua essência nem sua rotina. Continuava pescando, vivendo com fé e tranquilidade. Mas dentro dele havia a certeza de que Deus age nos momentos mais inesperados. Mesmo quando tudo parece perdido e sem solução diante das circunstâncias. As pessoas começaram a ouvir aquela história e se emocionar. Muitos não acreditavam, outros se arrepiavam ao imaginar tudo o que aconteceu. Mas uma coisa era certa: algo mudou naquele dia. Não apenas na vida de Eduardo, mas também na vida de todos que passaram a refletir sobre suas atitudes, suas crenças e a forma como tratavam os outros. A história se espalhou, tocando corações de diferentes formas. Alguns começaram a valorizar mais a fé, outros passaram a agir com mais empatia. O que parecia apenas um encontro no mar se transformou em um exemplo poderoso de humildade, perdão e transformação. E isso continuava ecoando na vida de quem ouvia aquela história. Eduardo nunca mais esqueceu o olhar de Rogério naquele dia. Não era um olhar de vingança, mas de compaixão. Isso o marcou profundamente. Ele percebeu que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se faz com o que se tem. Essa lição passou a guiar suas decisões e sua nova forma de viver. Rogério, por sua vez, continuava firme em sua fé. Para ele, nada daquilo foi coincidência. Tudo tinha um propósito. Ele sabia que Deus havia permitido aquela situação para ensinar algo maior. E essa certeza o fortalecia ainda mais, mesmo diante das dificuldades do dia a dia em sua vida simples. No final, aquela história não era sobre riqueza ou pobreza, era sobre transformação, sobre como um momento pode mudar tudo, sobre como o orgulho pode cegar e como a fé pode abrir caminhos inesperados. Era uma história que fazia qualquer pessoa parar e pensar sobre suas próprias escolhas. E talvez a maior lição de todas seja essa: nunca julgar alguém pela aparência ou pela condição, porque cada pessoa carrega uma história, uma fé e um propósito. E muitas vezes, quem parece ter menos, na verdade, tem aquilo que realmente importa na vida de verdade. Às vezes, a vida ensina da forma mais dura, mas também da mais bonita. Me diz aqui nos comentários: você ajudaria alguém que acabou de te humilhar? Você conseguiria perdoar de verdade? Ou guardaria isso no coração? Se puder, deixa o seu like para ajudar a nossa página a crescer. E clica em compartilhar, porque esse vídeo pode chegar em muitas pessoas que precisam dessa mensagem. Segue a página, porque amanhã tem vídeo novo e eu quero você aqui com a gente. Se essa história tocou você, comenta: eu confio em Deus.